Graça e paz, amados irmãos. Tome seu lugar nesta hora. Saudamos aqueles que estão em casa, os que não podem estar conosco nesta noite. E eu quero compartilhar algo antes de iniciarmos a leitura da palavra. Domingo passado ministrávamos uma palavra do Senhor no livro de Malaquias. E desde então, eu tenho buscado me afundar um pouquinho mais nesse livro. E eu quero dizer para você que no final desta palavra, nessa noite, você vai adorar ao Senhor com esse mesmo cântico que nós acabamos de adorar. Mas você vai adorar totalmente diferente do que você fez até agora. Porque não tem como nós ouvirmos a voz de Deus, não tem como lermos este livro do profeta Malaquias, não tem como recebermos esta palavra nesses dias e não sairmos diferentes. E não sermos transformados. Eu não sei se no domingo passado, não me recordo, confesso dizer aos irmãos, se eu havia abordado na minha introdução do livro, que esse livro, conhecido como o livro do profeta Malaquias, a mensagem central desse livro nos fala sobre a necessidade de cultuarmos a Deus de acordo com a sua vontade. Então, se você quer entender o que significa a palavra profética de Malaquias para o povo judeu, o povo de Israel na sua época, 500 ou 600 anos antes de Cristo, ou melhor, 600 ou 500 anos antes de Cristo. Se você quer entender, resumidamente, o que fala o profeta Malaquias, fala sobre isso, sobre a necessidade do culto, a necessidade de cultuar a Deus de acordo com a vontade dEle. Cultuar a Deus não é de acordo com a minha vontade, com a nossa vontade, é de acordo com a vontade de Deus. É o que Ele gosta, é o que Ele quer receber, é o que Ele espera receber. Falávamos domingo passado que nesse momento da história, Israel havia já, por volta de 100 anos já havia se passado, do retorno deles do cativeiro babilônico, cativeiro esse, é bom lembrarmos que Deus colocou eles lá. Eles não foram lá por questões políticas, ou porque as coisas não deram certo, não. Eles foram para Babilônia por causa deles. Deus os levou por causa deles, por causa da desobediência. E mais um ponto, por causa da sua idolatria. Israel se desviou de Deus. E Deus permite então que o seu povo fosse para a Babilônia. E agora se passam, nesse cenário de Malaquias, se passam já 100 anos que eles haviam regressado da Babilônia, do cativeiro babilônico, para a sua terra, para o seu, vamos dizer assim, o seu lugar de habitação. Agora eles eram livres, mas as coisas não estavam iguais. O templo não era o mesmo, era um pequeno templo, não era o mesmo templo de Salomão. Algumas coisas já não eram iguais. Quando eles retornam do cativeiro, eles pensavam que havia chegado, quando Deus os tira do cativeiro, eles haviam pensado que havia chegado o tempo que os profetas Isaías, Jeremias
Ezequiel haviam profetizado o tempo do cumprimento das grandes promessas que esses profetas que eu mencionei haviam falado, haviam feito. Um tempo maravilhoso para o povo de Deus. Nossa, tivemos cativos 70 anos, agora estamos vivendo esse novo tempo, um tempo das coisas maravilhosas, um tempo de restauração. E esse povo, queridos irmãos, eles acreditavam que este tempo pós-exílio era o tempo das promessas, que as promessas se cumpririam. Você já viveu um momento em que você tem ouvido tantas promessas e tem esperado pelas promessas de Deus, mas parece que as coisas não acontecem? Parece que por anos tem se falado, por anos tem se profetizado, por anos tem sido liberada uma palavra, mas as coisas não acontecem. E você entra meio que numa espécie de frustração. Israel estava vivendo assim. Os dias de Malaquias não se sabe muito sobre ele, mas o nome Malaquias significa mensageiro de Yahvé. Malaquias, ele foi levantado na história após o exílio do povo de Israel. Ele também é um pouquinho logo depois de Neemias, de Esdras. Ele é levantado para, diferente de muitos profetas que chegavam ao povo e diziam, assim diz o Senhor, Malaquias vem e é usado totalmente diferente. Ele vem trazer uma mensagem de Deus. Ele vem falar algumas coisas para Israel do que havia no coração de Deus. Então havia essa expectativa, só que esses 100 anos se passaram, já após o exílio, onde eles tinham essa expectativa de que as promessas, é um tempo de restauração, é um tempo de coisas novas, só que não é. Só que eles não viveram isso. Só que eles não experimentaram isso. As promessas haviam sido feitas, mas a realidade não estava de acordo com o que eles haviam ouvido. Deus havia prometido a esse povo, ao seu povo, renovar a aliança com eles. Deus prometeu isso para nós, que Ele renovaria a sua aliança conosco, mas já se passam quase 100 anos e nada havia mudado, estava igual. Diante de tudo isso, então, como eu estou falando, o povo começou a entrar em uma espécie de desânimo. Imagine, tente se colocar no lugar deles. 100 anos se passam e as coisas continuam igual. O amor pelas coisas de Deus foi no coração deles pouco a pouco diminuindo. Porque é assim que acontece. É assim que acontece na vida da gente. Quando nós achamos que as coisas precisam acontecer no nosso tempo, na nossa hora, da nossa maneira, mas elas não acontecem e nós vamos nos esfriando e vamos nos afastando de Deus, pouco a pouco, é assim que acontece, vai diminuindo no nosso coração o amor pelas coisas de Deus. E o povo de Israel começou então a se dispersar e passou a buscar as suas próprias necessidades. O povo de Israel passou a procurar os seus próprios interesses. E aqueles que lideravam o povo, aqueles que cuidavam do povo, aqueles que pastoreavam o povo, os sacerdotes da época do povo de Israel, que eram os responsáveis pelo culto. Queridos irmãos, os sacerdotes, eles eram responsáveis pelo culto. Eles começaram, como o mundo ao seu redor, eles começaram a praticar as mesmas coisas do mundo ao seu redor. Eles se tornaram indignos da posição elevada que Deus havia colocado, havia chamado, havia feito eles
nascerem dentro de um povo sacerdotal. Eles se tornaram indignos, porque eles deixaram de fazer o seu trabalho da maneira correta, como sacerdotes diante do povo de Israel, como aqueles que dirigiam o culto, como aqueles que levavam o povo na presença do Senhor a cultuar a Deus como agradava o coração de Deus. Os sacerdotes, eles começaram, em vez de zelar pela casa de Deus, eles começaram também a desanimar igual o povo. Começaram a tolerar determinadas práticas no culto que eram contrárias à vontade de Deus, práticas essas que eram relatadas na lei de Moisés. E esses cultos viraram mero formalismo. E quando eu olho isso, eu começo a pensar na igreja de hoje. Eu não estou falando só desta igreja, estou falando da igreja de Cristo. Quando os anos vão passando e algumas coisas não aconteceram ainda, algumas promessas não se cumpriram ainda, e nós entramos numa marcha lenta e vamos desanimando, e com isso vamos deixando de amar a Deus, vamos deixando de cultuar a Deus como Deus gosta que nós o cultuemos, vamos nos afastando da vontade de Deus, e com isso nós vamos também aceitando algumas coisas, tolerando algumas coisas, e foi justamente isso que esses sacerdotes fizeram. Começaram a tolerar o pecado no meio do povo. Cada um estava preocupado com o seu pedaço de chão. As coisas não aconteceram, nós tínhamos esperança de que acontecessem, de que as promessas se cumprissem, de que houvesse uma restauração, de que o templo fosse diferente, mas as coisas não são bem assim, não foram bem assim. Nesse contexto que eu estou dando esta introdução, aparece um profeta. Deus levanta um profeta, um mensageiro de Yahvé, Malaquias. Eu quero convidar você a abrir comigo Malaquias, no capítulo 1. No domingo passado nós lemos do verso 1 a verso 5, hoje eu quero ler do verso 6. Diz assim: só para quem não esteve domingo passado, não acompanhou a palavra do domingo passado, apenas um resumo muito rápido. Deus chega para Israel por meio do profeta Malaquias e diz a eles: eu vos tenho amado, diz o Senhor. A essa declaração, Israel responde para Deus: em que nos tem amado? Eles estavam meio que desanimados, frustrados, zangados, achando que podiam fazer e falar desta maneira com Deus. E Deus finalmente vai, então, e explica essa primeira declaração. Ele diz: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aqui, irmãos, nessa primeira declaração, Deus quis mostrar ao povo de Israel que um povo que estava vivendo uma dificuldade. Deus quis mostrar para eles que eles não estavam esquecidos, que Deus ainda os amava. Por mais que as coisas não estivessem acontecendo como eles esperavam, mas Deus queria o bem deles, o bem do povo. Mas o povo reclamava dizendo a Deus: onde está esse amor que tu dizes ter por nós?
Olhe como nós estamos vivendo, os nossos inimigos, os persas, eles estão nos apertando de todos os lugares, já não estamos vivendo como nós, quando ao voltarmos do cativeiro esperávamos viver, as coisas não estão do jeito que nós esperávamos. E com isso nós vemos que o povo de Israel, de certa forma, era um povo interesseiro. Para Israel, nesse momento da sua história, Deus só interessava para eles se Deus desse a eles o que eles desejavam. Se Deus não desse, nada feito. Esse era o momento que estava vivendo Israel. Agora no verso 6, Deus continua dizendo através de Malaquias. Acompanhe, por favor. O filho honra seu pai. Aqui nós temos duas palavras muito importantes, honra e pai. Espera-se que um pai, ele seja honrado pelo seu filho. O pai ele é uma figura importante, de autoridade. E espera-se que os filhos respeitem, honrem esse pai. E Deus começa dizendo justamente esta palavra para eles. O filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Agora Deus muda o foco. Nos primeiros 5 versos, Deus está falando por meio de Malaquias diretamente ao povo. Agora Deus está falando através de Malaquias com o seu povo, através dos sacerdotes. A palavra também era para os sacerdotes. E eu quero deixar claro aqui que, embora Deus estivesse trazendo essa mensagem para Israel, mas nesse momento agora, Deus se dirige aos líderes, aos pastores, aos sacerdotes do povo naquela época. E Deus diz assim: são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês me perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome, porque vocês têm trazido comida impura ao meu altar. Oh, meu Deus. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não veem mal algum? Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, há uma tradução que diz quem dera, quem dera se alguém fechasse a porta, fechasse o templo. Assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam, profanam o meu nome, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados,
doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Aleluia. Amados, nesse texto que acabamos de ler, nós vemos aqui uma queixa da parte de Deus contra os seus sacerdotes. Pelo visto aqui, esses homens não estavam executando o seu trabalho como deveria ser. A queixa de Deus contra os sacerdotes era contra a forma negligente como estes homens, como os sacerdotes, faziam ali o seu serviço no templo, e a forma como eles adoravam a Deus, e a forma como eles valorizavam o culto a Deus. Porque a maneira como eu expresso o meu culto a Deus é a maneira que eu reconheço o que Ele é na minha vida. A maneira como eu expresso o meu culto a Deus é como eu valorizo Deus na minha vida. Era isso que Deus estava dizendo a esses homens, aos sacerdotes. Agora, eu queria que você prestasse um pouco de atenção em como era o trabalho desses homens naquela época. Porque nós temos por vezes ideias que os sacerdotes, eles eram privilegiados em relação aos demais do seu povo, da sua nação. Pensamos que o trabalho deles era cuidar da casa do Senhor, dedicar-se ao estudo da palavra. O trabalho deles era ensinar o povo. Eles não tinham que trabalhar fora, porque eles recebiam os dízimos do restante de toda a nação, e etc. Por vezes nós pensamos desta forma, nós vimos desta forma, mas será que esse quadro, que muitas vezes nós pintamos na nossa mente, na nossa cabeça, era a realidade daquele tempo? Na verdade, a tarefa mais comum do trabalho sacerdotal não era a oração, não era o cântico. A tarefa mais comum não era o ensino ou uma consagração pessoal, mas o abate de animais. Essa era a sua maior ocupação. Isso era o que ocupava o maior tempo dos sacerdotes naquela época diante do povo, quando eles estavam abatendo os animais para o sacrifício. Porque isso acontecia no sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde. E fora isso, sempre que um pecador arrependido vinha ofertar um animal pelo seu pecado, eles também tinham que imolar aquele animal. Já imaginaram o trabalho desses homens, desses sacerdotes? Que trabalho emocionante. Quem é que gostaria dessa ocupação? De degolar o animal, de matar o animal, de espargir o sangue, enfim. Quem gostaria disso? Eu tenho certeza que a maioria aqui não gostaria, mas esses homens, essa era a ocupação deles. Porque era assim que a lei dizia que o povo precisava chegar diante de Deus, trazendo uma oferta, um animal que pudesse ser sacrificado, e o derramamento do sangue daquele animal corresponderia cobriria a multidão dos pecados daquela pessoa, daquele homem. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tinha que haver um sacrifício animal. Era assim que Deus
pedia naquela época. Na verdade, irmãos, a tarefa, embora fosse uma tarefa difícil, para alguns talvez até emocionante, imagine agora você como um sacerdote. Se coloque no lugar dele, tendo que matar um animal, depois tem que separar a gordura desse animal, tira o que não presta do animal, porque também essa era a regra, tinha que tirar o que não prestava, queimava uma parte, guardava a outra parte, aproveitava o sangue daquele animal e espargia ele na cortina do santuário, limpava o chão, tirava o pó do chão, eles acendiam as velas no santuário, eles que trocavam os pães dentro do santuário, eles que substituíam diariamente ali nas suas tarefas o incenso, eles que fechavam o templo, eles que abriam o templo. Penso, irmãos, que a tarefa não fosse assim tão simples como eu estou colocando, mas de lá para cá Deus mudou a forma de pedir a nós que o cultuemos. E já não era tão complicado assim, já não é tão complicado mais como era naquele tempo. Esse ministério sacerdotal, que deveria ser uma vocação, não é uma profissão. Sacerdote era uma vocação, passou a ser naquela época, para muitos, um ganha-pão. E ainda hoje, nos nossos dias, nós temos visto em muitos dos lugares que o sacerdócio tem sido para muitos um ganha-pão, uma profissão, um meio para se sustentar. E é por isso que, através de Malaquias, Deus denuncia a Israel o seu pecado. Deus denuncia aos sacerdotes de Israel o seu pecado. Do verso 6, Deus diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E o povo, diante disso, responde: em que é que nós estamos desprezando o teu nome? Amados, os sacerdotes, eles estavam fingindo que não estavam entendendo o que Deus estava querendo dizer. Era uma demonstração já de um coração endurecido, uma resposta cínica eles dão a Deus. Era assim que eles estavam vendo a pergunta de Deus. A situação estava tão caótica, espiritualmente falando, na vida daquele povo, na vida dos sacerdotes, que eles já não estavam mais cultuando a Deus como deveria cultuar. No verso 7, Deus vai responder a eles: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Havia toda uma regra para se fazer o pão, para se preparar o pão, para se colocar ali no templo. Não tinha uma receita que eu e você estamos acostumados. Não, tinha toda uma forma. Não podia ter algumas coisas no ingrediente desse pão. E aí ele ser levado para ser oferecido ali no altar do Senhor. Nós vemos aqui a contenda de Deus contra os sacerdotes, simplesmente porque eles não fizeram e não faziam como Deus mandava eles fazer. Prestar culto a Deus da maneira que Deus se agrada. Guarde uma coisa no seu coração nessa noite: prestar culto a Deus
não é como eu quero. Prestar culto a Deus é como Deus quer. Eles não podiam fazer do jeito deles, eles tinham que fazer como Deus queria. E eu queria que você pensasse comigo nessa noite, como é que eu tenho vindo prestar culto a Deus? Você que está em casa me ouvindo nesta noite, como é que eu tenho vindo prestar culto a Deus? Será que eu tenho trazido no altar do Senhor um pão imundo? Será que eu ando misturando o santo com o profano? Aceitando esta mistura? Não tem como. Por isso que o pão precisava ser sem fermento, porque o fermento representava tudo aquilo que eles aprenderam no Egito. E Deus não queria que eles, de maneira alguma, unissem o santo com o profano. Toda vez eles se lembrariam disso. Pense sobre isso. Por um lado eu venho à igreja, mas por outro eu não me arrependi dos meus pecados. O culto, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, é uma expressão pública. Cultuar a Deus na casa do Senhor é uma expressão pública do que a igreja acredita sobre Deus, sobre si mesmo e sobre a salvação em Jesus Cristo. Isso significa cultuar a Deus. Portanto, o culto é uma expressão, o culto é algo muito sério. Eu vou na igreja ver meus amigos. Não, você pode até vir, mas se você vier ver os seus amigos, você não está vindo aqui para cultuar a Deus, você está vindo aqui para ver os seus amigos. Eu estou indo à igreja cultuar a Deus, eu estou indo à igreja oferecer ao meu Deus um culto que Ele espera receber de mim. O erro aqui, irmãos, apontado por Deus, era que os sacerdotes, eles ofereciam um culto fora do padrão estabelecido por Deus. Tinha um padrão. É desta forma que vocês vão fazer, mas eles não faziam. Verso 7. A mesa do Senhor. Olha só. Quando vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado, havia um desprezo pelas coisas de Deus. Os sacerdotes, eles viam as coisas sagradas como desprezíveis. Eles olhavam para o que se fazia no templo como algo insignificante. Será que hoje, irmãos, vamos falar a verdade, será que hoje nós também não cometemos o mesmo erro? Ai, que oração chata. Ai, que culto maçante. Ai, que culto que nunca acaba, quilométrico. Ai, deram a palavra para essa pessoa, ela fala demais, ela ora demais. Ai, porque deixaram esse rapaz falar, porque deixaram esta mulher falar, porque deram a oportunidade para eles cantarem esse louvor. Ai, o som está muito mal. Ai, o som não está saindo legal. Isso, aquilo. Será que as coisas sagradas começaram a ser desprezíveis no nosso coração? Veja o que os sacerdotes faziam. Verso 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz, não é isso, mal? E quando trazeis o coxo, esse animal coxo era um animal defeituoso, um animal aleijado. Ou doente, um animal enfermo, tinha um tumor, alguma coisa, não servia para o abate, para comer. Note, Deus nunca pediu um animal assim para o sacrifício. Tinha que ser um animal, de preferência, recém-nascido, novinho. Não podia ter uma mancha, não podia ter nenhum defeito, teria que ser perfeito, nenhum osso quebrado.
Era esse o melhor para Deus, era uma oferta de excelência, não era uma oferta arranjada, não era uma oferta que alguém passava ali, vai esse mesmo, vai essa mesma oferta nessa noite. Não, era uma oferta selecionada, era uma oferta já com tempo, dedicada para o Senhor, porque eu vou levar na presença do meu Deus, e o meu Deus merece muito mais e merece toda a excelência. Quando vocês fazem isso, não é isso mal, diz o Senhor. Note que haviam regras para as ofertas de animais. Não era qualquer animal que se podia ofertar. E pelo que nós vemos Deus falando com o povo de Israel aqui, nós percebemos que os sacerdotes já estavam fazendo vistas grossas a essas regras, a essas prescrições dadas por Deus. Qualquer coisa serve. Vai essa ovelha mesmo. Era um animal cego, aleijado, doente. Ninguém vai nem perceber. Não é tão importante assim. As pessoas, elas vinham ao templo, e em vez de trazer o melhor para ser oferecido, elas traziam, sabe o quê? O pior do seu rebanho, aquilo que restava, aquilo que estava a mais no seu rebanho, aquilo que para eles não tinha importância maior. É essa que eu vou levar. Será, queridos irmãos, a palavra de Deus em Malaquias é para os sacerdotes, porque era eles que sacrificavam, era eles que davam a cadência do culto, era eles que organizavam o culto a Deus, para que o povo pudesse cultuar a Deus. Mas para nós hoje, que também somos reconhecidos por Deus como sacerdócio real, como cada um agora que oferece o seu sacrifício diante do Senhor, a sua vida, o seu coração, será que hoje, queridos irmãos, também nós não estamos agindo da mesma maneira? E depois nós dizemos, mas Deus, Ele é tão amoroso, Ele compreende a minha situação, Ele sabe o momento difícil que eu estou vivendo, Ele sabe que as coisas não andam muito bem para o meu lado. Deus vai ser compreensivo se eu ofertar desta maneira no altar. O povo trazia dessa forma, irmãos, porque lembre só, o animal coxo não era o sacerdote que trazia. Quem trazia o animal coxo, o animal defeituoso, o animal cego, era o povo. Só que quem recebia essa oferta para sacrificar era o sacerdote. Então havia aí o pecado do povo e havia o pecado do sacerdote, porque o povo trazia a oferta e o sacerdote aceitava. Melhor que tragam o coxo, melhor que tragam o defeituoso, o doente, do que não trazer nada, né? Talvez eles pensassem desta forma: tudo bem, já vieram aqui, andaram tantas léguas, né, tantos quilômetros até aqui, coitadinho deles, eu vou ser um pouco compreensivo, vou aceitar, tenho certeza que Deus, no seu grande amor e na sua grande misericórdia, vai aceitar. Não, Deus não vai aceitar, porque Ele deixou na sua palavra o que agrada ao coração dEle. Ele não aceita o culto que nós oferecemos de qualquer maneira. Não tem problema eu chegar um pouco atrasado, o culto de vez em quando acontece mesmo. Não, Deus não quer que seja desta forma. Deus quer que nós sejamos comprometidos. Há uma nuvem de testemunhas nos vendo, nos olhando, pesando se realmente somos um povo sério, se realmente a palavra que pregamos ela é séria, ela é importante. Vamos entregar de qualquer maneira esta oferta, não tem problema, depois eu faço uma outra. Não, não é assim. Eu tenho uma geladeira que não funciona muito bem. Eu vou comprar uma nova e vou levar a minha para a casa do Senhor, porque eu vi que na igreja não tem geladeira.
E assim nós oferecemos, e os sacerdotes da nossa época, tudo bem, não tem problema, vai ser bem usada, né? Não tem problema. Não pode ser assim, para Deus tem que ser o melhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não muda, nela não há sombra e nem variação. Deus é o mesmo Deus Santo do passado é o Deus Santo de hoje. Nós não podemos, irmãos, ir aceitando a mudança da época, achando que Deus vai se adequando a nós. Não, nós nos adequamos com este mundo profano, mas Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mudança não é no coração de Deus, a mudança é no meu coração. Verso 8, então, Deus diz, ora, apresenta-o ao teu governador. Olha só, irmãos, o que Deus fala para o povo. Pega essa oferta que vocês estão trazendo para mim, vai lá para o top da tua cidade, do teu país, oferece a ele, pergunta para ele se ele aceita isso, e você vai ver o que ele vai dizer a você. Deus já estava dizendo a eles, eles não vão aceitar. Apresenta ao seu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Deus está dizendo para eles que é uma falta de respeito aquilo que eles lhes estão a fazer. Vocês estão fazendo de qualquer jeito. Leve as mesmas ofertas ao governador. Veja se eles vão ficar contentes. Veja se ele vai ficar contente com o que você está oferecendo. Amados, Deus olhava o coração do ofertante. E ainda assim Ele faz hoje. Deus, Ele não via gosto na oferta. Deus olhava para o coração do sacerdote e via que não havia zelo no coração do sacerdote. Já se passaram 100 anos depois da vinda do cativeiro. Pensamos que tantas coisas iam mudar, nada mudou. Vamos nos adequando, vamos acostumando, vamos fazendo culto de qualquer jeito, vamos sacrificando de qualquer jeito. Não é tão sério assim. Deus deseja que nós possamos dar o melhor que nós temos e o melhor que nós somos. E não pense você nessa noite que esta palavra está falando sobre oferta em dinheiro. Não. Está falando sobre cultuar a Deus. Está falando em você ofertar não só dinheiro, mas ofertar o melhor do seu trabalho, do seu esforço, do seu talento, da sua vontade, do seu ânimo. Sacrificar as tuas desculpas, dizendo não posso usar essas desculpas, porque o meu Deus me quer hoje receber o meu culto. Ele quer, Ele está esperando por mim, e eu preciso fazer o meu melhor. O que nós temos feito com isso que nós somos? Deus agora vai desafiar o povo e os sacerdotes. Veja lá o verso de número 9 na sua Bíblia. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: vocês menosprezam o culto, vocês trazem o que sobra, peçam-me em oração e vejam se eu vou vos ouvir. Se eu irei ouvir vocês, as suas orações. Sabe, irmãos,
Por vezes nós oramos, nós pedimos a Deus, estamos ali a passar por dificuldades e ansiamos que Deus resolva os nossos problemas. Mas será que Deus vai nos ouvir? Quando nós entramos na presença dEle para o cultuar desta maneira, desta forma, por vezes a falta de resposta de Deus às nossas orações tem a ver com o culto negligente que eu e você poderemos estar oferecendo a Ele, prestando a Ele. O verso 10 diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo: do jeito que vocês estão me cultuando, é preferível nem haver culto. Alô? Do jeito que você me cultua, é preferível nem você ofertar esse culto a mim. Porque não é esse culto que eu quero. Não é esse culto que eu estou buscando, diz o Senhor. Deus estava dizendo para eles que Ele gostava que houvesse pelo menos uma pessoa que tivesse a coragem de fechar a porta do templo e mandar toda a gente embora. Sabe, irmãos, eu me lembro quando eu era moço, estávamos no seminário, eu e minha esposa, ainda, nem filhas tínhamos. Um dia o seminário arrumou um professor temporário da matéria de evangelismo. Eu não me lembro o nome dele, ele passou muito rápido por nós. Era um pastor de São Paulo, mas eu gostava dele, das aulas dele, porque eu via muita sinceridade nele. E ele um dia nos contou, não sei se a minha esposa vai lembrar disso, que ele chegou na igreja, na escola bíblica dominical, mais cedo que todo mundo. E todos vieram para a igreja naquele horário marcado para a escola dominical, e quando chegaram lá, ele estava do lado de fora e a igreja estava fechada. E as pessoas começaram a se reunir na porta da igreja. E ele pegou e disse assim para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos no culto, não tem escola bíblica dominical hoje, nós viemos cultuar a Deus. Ele disse: não, voltem para casa, porque Deus não aceita o culto de vocês. Como assim, pastor? O senhor está louco? Não, você, minha irmã, está brigada com essa irmã já faz 3 meses. E não acertaram os seus assuntos. Você, sabendo que ela não veio, também não foi a procurar. Você, meu irmão, está devendo para esse. Irmãos, pense numa situação corajosa desse pastor. E ele disse assim: hoje, eu como pastor desta igreja, não abrirei a igreja, porque diante de Deus, eu não quero ser responsável por vocês não estarem levando a vida espiritual da maneira correta. Vão para casa, ninguém entra se não se arrepender aqui hoje diante do Senhor. E ele compartilhou mais algumas coisas. Para aquela época, isso na década de 90, nós fomos para o seminário em 94, Imagine só como foi para aquele povo. Mas é isso que Deus está dizendo. Ele disse: quem dera tivesse alguém que trancasse a porta e não acendesse o fogo no altar, para que não fosse colocado fogo estranho. Existem igrejas, irmãos, no nosso mundo, repletas de pessoas que Deus preferia que, em vez do culto que elas oferecem a Ele, essas igrejas pudessem estar fechadas. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Sim, é verdade, a palavra de Deus está dizendo isso. É o que a Bíblia está dizendo.
porque ali, muitas vezes, tem sido pregado um fogo estranho. Não é o que Deus quer. Deus prefere, irmãos, um povo pequeno, mas que ofereça um culto sincero de coração a Ele. Não estou dizendo que Deus também não aceita o culto de uma igreja grande. Por favor, não me interprete mal. Deus prefere o culto de pessoas que oferecem um culto verdadeiro a Ele. Verso 11, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe será queimado incenso e trazido ofertas puras. Isso aqui é uma palavra, alguns estudiosos dizem que quando Malaquias está trazendo essa palavra de Deus, já está falando de algo que vai acontecer no futuro do povo de Israel. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos dizem que aqui tem a ver, quando Deus está falando essas palavras, Deus tem a ver com, esta palavra tem a ver com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus. Quando a igreja, quando os crentes lhe prestariam um culto com sentido, um culto de coração, com todo o seu ser. Agora Deus vai terminar relembrando novamente o estado da nação e dos líderes religiosos. Verso 12. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, olha só, os sacerdotes estavam dizendo isso, eu já não aguento mais, eu já estou cansado de servir a Deus, eu já não aguento mais fazer as mesmas coisas, eu já não aguento mais lidar com os problemas das pessoas, eu já não aguento mais viver esse tipo de culto. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo com as suas palavras. A questão é que eles desprezavam a Deus. E aqui Deus diz, vocês fazem isso, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, ou seja, eles estavam fazendo de qualquer jeito, não estavam mais com aquele gás do primeiro amor, eles não estavam mais fazendo quando Deus os chamou para fazer, eles já não estavam fazendo mais quando Deus os achou no lamaçal do pecado e os tirou dali e transformou suas vidas. Sabe, irmãos, esta palavra é para mim e para você nessa noite. É tempo de nós revermos como estamos buscando a Deus, como estamos cultuando ao nosso Deus. E talvez você deve estar pensando, nossa, o pastor está tão emocionado hoje. Sabe, querido irmão, eu não vou dizer para você que isso é emoção, eu vou dizer que isso é temor no meu coração, porque essa palavra tem falado ao meu coração. Porque eu sou o pastor desta igreja, e você não vai dar conta a Deus de mim, mas eu vou dar conta a Deus de você. Por isso, quando eu te falo, quando eu e a pastora, nós exortamos você, repreendemos você, motivamos você, animamos você, oramos por você, pedimos para você, permaneça fiel, querido irmão, seja ofertante, seja dizimista, não falte do culto, não falte da igreja, não deixe de estar na célula, não deixe de orar pelo enfermo da sua célula, ajude o seu líder. Sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque um dia você estará na presença do Senhor, e eu estarei também, e Deus vai dizer, tá filho, vamos lá, prestação de contas, o que é que você fez para mim? Como você lidou com as minhas ovelhas? Quando eles estavam se desviando, você fez como os sacerdotes fizeram? Ah, deixa para lá, pode ser essa oferta mesmo. Ah, vou aceitar esse tipo de oferta mesmo, não tem problema. A gente compreende. Não! Os sacerdotes muitas vezes não são compreendidos. Estou dizendo os sacerdotes agora que reconhecem que precisam ter suas vidas transformadas, que querem fazer a vontade de Deus, não são compreendidos muitas vezes pela igreja ou pelo rebanho, porque eles não têm a visão do sacerdote.
E muitos acabam cedendo, muitos acabam fazendo, e eu já fiz isso, e eu quero que você entenda que eu já estou arrependido diante de Deus por isso. De aceitar, numa palavra bem no jargão popular, engolir muitas coisas. E de até mesmo dizer assim, estou tão cansado disso. Estou cansado disso, Senhor. Já passaram muitas vezes pelos meus pensamentos um vento que não veio de Deus, mas dizendo, desista disso. As pessoas não querem nada com nada. Você doou a sua vida, você era tão jovem quando você entregou o seu ministério, ao chamado. Você sonhou, havia uma promessa, mas as coisas não aconteceram desta forma como você esperava. Desista disso tudo. Isso é bobagem. As pessoas mudaram, elas não querem nada com nada, e muitas vezes nós vamos também arrefecendo e vamos aceitando, e daqui a pouco nós estamos desistidos, quando não estamos ainda mantendo o culto, oferecendo um culto de qualquer jeito, de qualquer maneira, a Deus, um Deus santo, um Deus sério. Essa pandemia, irmãos, ela veio, sabe para fazer o quê? Ela veio para colocar eu e você na parede. Saiba que infelizmente esse mal que assolou a terra, está assolando a terra, Deus está permitindo esse momento para colocar eu e você na parede, para ver quem realmente é aqueles que são dele, que estão levando o reino de Deus a sério, que se importam com o reino, e fazer a vontade de Deus, e servir a Deus, e oferecer um culto agradável a Deus, não um culto desprezível. Que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Nesse capítulo o Senhor se apresenta por 8 vezes como o Senhor dos Exércitos. Essa expressão indica que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do sol, da lua, das estrelas, e eles são o seu exército. Também dos anjos, de todos os seres criados. Ele não é um de qualquer. Ele não é qualquer um, ele deve ser respeitado, porque o nosso Deus é soberano, é todo-poderoso.